Eu tô aqui com Lavinha, Galinho, tá certo? Ela vai me fazer algumas perguntas de maneira bem tranquila, só pra gente bater o papo sobre a profissão de fisioterapeuta, tá certo? Vamos lá. Nós queremos saber um pouco por que o senhor optou por essa profissão, primeiramente. Bem, fisioterapeuta é uma profissão que ajuda a reabilitar, a tornar a pessoa que sofreu algum acidente ou algum trauma, ajuda a reabilitar do seguinte jeito: colocar de novo aquela pessoa apta a realizar todas as atividades do dia a dia. E isso, ao meu ver, é uma ajuda muito boa. É uma ajuda que muitas pessoas precisam, principalmente depois de quedas, depois de doenças, depois de acidentes. Então a gente ajuda essas pessoas a estarem aptas a fazer as coisas normais do dia a dia, seja elas tomar banho, fazer algumas coisas em casa, ou de repente voltar ao trabalho sem nenhuma dor ou incômodo. Então a gente ajuda muito nessa parte. E há quanto tempo o senhor é fisioterapeuta? Desde outubro de 2005, foi o ano que eu me formei, lá na Federal de Pernambuco. Quais as lesões mais populares na área da fisioterapia e como é o tratamento? Pode-se dizer que as lesões, não só lesões, mas dores também, o que mais acontece aqui na clínica são dores de coluna, desvios de coluna ou de postura. Mas a gente tem muitos casos de acidentes em casa, que você vai, sofre fratura, ou de algum osso da perna, ou do braço. Então tem muitas essas coisas. E duas coisas também aparecem muito: vítimas decorrentes de acidente de moto, que também quebram algum osso, seja do braço, seja da perna, e jogadores que querem ser Neymar, aí jogam demais e depois vêm para cá para consertar. Geralmente tem algumas lesões desse tipo. E o tratamento, ele é feito geralmente em sessões. Na verdade, a gente faz um plano de, às vezes, 10 sessões, de 20 sessões, para reabilitar aquela pessoa daquela ou fratura ou daquela lesão. Então, geralmente, a gente faz um cronograma desse, de 10, 20 sessões, faz uma reavaliação para ver se aquela pessoa está andando bem, se teve alguma intercorrência no meio do tratamento. Mais ou menos assim. E qual é o tratamento mais incomum já realizado pelo senhor e como foi o procedimento? Mais incomum? Não diria que não tem nada em comum. A gente vê qualquer lesão como uma forma de ajudar aquela pessoa. A gente passa 5 anos na faculdade de fisioterapia aprendendo a lidar com todo tipo de lesão e todo tipo de pessoa também. Então eu não diria que tem uma coisa em comum, tem o que menos aparece, sabe? Tem algumas coisas que, doenças respiratórias a gente não atende tanto, pelo menos aqui. Algumas doenças neurológicas ou do recém-nascido, então não aparecem muito. Mas eu posso dizer que isso poderia ser mais incomum, o que não quer dizer que não apareça, mas aparece dificilmente. Qual o tratamento mais longo que o senhor já realizou e como ele foi? O tratamento mais longo, basicamente, são os posturais. Tem muita gente que tem vícios de postura. Ficam muito tempo no computador debruçados, então a postura fica toda mais para frente, fica todo curvado. Então essa pessoa, ela tem que reaprender a utilizar a postura dessa pessoa. Então o que acontece? Muitas vezes a gente passa 6 meses, 8 meses, aquela pessoa melhora. Ela vai ganhando outra postura, uma postura mais alta, uma postura mais correta, embora depois que para o tratamento, ela começa de novo a ganhar aquela postura mais inclinada. Tem gente que tem desvios na coluna decorrentes de posturas. Então, aquela pessoa que tem uma coisa dessa, ela basicamente não é que vai viver na fisioterapia, mas sempre vai precisar para se reeducar, já que ela não se reeduca. Então, um tratamento longo, digamos, pode ser desse tipo. Em toda a sua carreira, teve alguma coisa que o tratamento não obteve o resultado desejado? Sim. Um tratamento, ele não depende só do fisioterapeuta, ele depende muito do paciente.
pacientes aqui que vêm 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou as 5 vezes de segunda a sexta. Mas não interessa só a gente fazendo aqui, ele também tem que colaborar em casa. Então, se a gente passa 3, 4 exercícios para um paciente fazer em casa e ele não faz, aquilo vai ficando mais difícil a gente obter aquele resultado naquele tempo. Por exemplo, chega uma pessoa aqui com uma lesão de joelho porque estava jogando bola. Então, acontece a gente fazer um cronograma de 4 meses para ele estar reabilitado, para ele estar bem de novo. Então, essa pessoa começa a faltar, não começa a fazer os exercícios que a gente orienta para fazer em casa, para ajudar nessa recuperação. Então, essa recuperação, no final do mês, a gente espera que ele esteja num padrão, só que ele está bem abaixo desse padrão. Então, abaixo desse padrão não é tão satisfatório para aquilo que a gente fez a previsão. Então, basicamente, acontece isso quando o tratamento dá errado. Qual a faixa etária dos seus pacientes? Olha, aqui na clínica, a gente tem desde recém-nascido até o último... até realmente, assim, pessoas de 90 anos, 100 anos. A gente já atendeu, já atendi senhores aqui de 100 e poucos anos, 110, 108. A gente já atendeu. Então, basicamente, a gente trata toda pessoa, independente da idade, que tiver algum tipo de lesão ou tipo de problema. Não tem uma idade, mas o que mais aparece aqui é a partir dos 14 anos e aí vai até a idade mais avançada. Quais as experiências que o senhor adquiriu nessa profissão? Principalmente a respeitar o limite de cada um. A gente aprende muito na faculdade que aquela articulação, aquela junta tem que dobrar com 2 meses. Tem que dobrar com 2 meses, a gente fazendo exercício e tudo mais. Só que às vezes, dependendo da idade do paciente, se ele tem muita dor, se ele não aguenta fazer o exercício, se ele não pode estar aqui na clínica mais do que 2 vezes por semana, então ele vai responder mais tardiamente. Então a gente também tem que respeitar o limite daquela pessoa. Então o que eu aprendi muito é respeitar o limite de cada um, para aquele tempo, para aquele corpo. Então a gente aprende muito a respeitar o ser humano. Não é como tratar aquela pessoa, aquele paciente, como uma doença. Ele não é um braço quebrado, ele não é uma perna quebrada, ele não é um ombro com dor. Ele é uma pessoa. Então eu vou tratar a pessoa e dar uma atenção maior para aquilo que está incomodando ela com mais intensidade. Seja uma dor no ombro, um incômodo na coluna. Então tudo isso realmente varia mesmo. Mas realmente assim, a coisa básica mesmo é respeitar o limite de cada um. Seus pacientes mostram empenho no tratamento? Tem que mostrar, eu sou muito bravo. Sim. Quando a gente conscientiza eles de que aquilo que ele está fazendo é realmente para ele melhorar, então realmente isso dá uma força, uma animada muito grande em cada paciente. Bem legal. O senhor ficou com medo de iniciar algum tratamento que não teria chance de cura? Medo não, mas acontece que algumas doenças que a gente tem conhecimento, elas não têm cura. Às vezes são doenças progressivas, ou seja, uma pessoa está normal e ela apresenta alguma doença que o quadro dela é cada vez pior. Ela tem todos os movimentos do corpo, mas daqui a um ano ela não apresenta o movimento dos pés. Daqui a pouco não apresenta das pernas, das coxas, do quadril, nem das mãos. Então aquilo vai piorando. A gente sabe que aquilo ali vai terminar realmente com uma morte precoce daquela pessoa. Mas não ficar chateado ou triste. A gente sabe que aquilo vai acontecer. E o que a gente faz da fisioterapia é tornar a sobrevida daquela pessoa, a vida daquela pessoa, o melhor possível, para que eles não tenham escaras, para que a gente reduza a dor, para que a gente reduza o incômodo, através de movimentação, de conversas, de exercícios praticados por nós
ou pelos acompanhantes daqueles pacientes. Então a gente tenta tornar a vida daquela pessoa, daquele paciente, o melhor possível. Não vai muito por aí. Teve algum momento da sua carreira que o senhor pensou em desistir? Não, nenhum. Não, nenhum. Porque fisioterapeuta é muito para você se doar. É muito para você se doar. Eu acredito que mais do que médico. Médico, às vezes, uma boa parte dos pacientes que a gente tem, vê um médico uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses. É uma visita rápida e tal, e a gente se envolve mais. A gente, uma boa parte das vezes, está todo dia. Então a gente começa a conhecer não só o problema daquele paciente, mas conhecer um pouco da vida dele, conhecer um pouco dos problemas, conhecer um pouco do dia a dia. Então, tudo isso faz com que a gente esteja um pouquinho mais perto deles. Então, essa doação que a gente faz para os pacientes é muito importante. Muitos pacientes tornam-se amigos. A gente estreita essa relação. Não, você é o terapeuta e você é o paciente e tem uma barreira aqui no meio. Não, a gente procura estreitar. Então, é uma relação de pessoas. Eu tenho um conhecimento para tratar. Tá ótimo, a gente respeita isso e tudo mais, mas acima do respeito também tem que ter uma boa convivência, uma boa troca também. A gente está aqui para aprender com os pacientes. São muitos pacientes que a gente aprende. Então, é um aprendizado basicamente diário. A gente não imita. Eu sou o detentor da verdade das coisas e não posso aprender nada. Não, isso aí não existe. A gente aprende muito. Doutor, para finalizar, o senhor queria deixar alguma coisa que o senhor acha interessante sobre essa questão, sobre o que você já vivenciou até agora na sua carreira, para finalizar? Como mensagem final, eu diria o seguinte: para você ser fisioterapeuta, como algumas profissões, não adianta você achar bonito, você dizer, eu vou ganhar muito, porque está na moda. Não, faça fisioterapia se você acha que você pode fazer alguma coisa boa pelo seu próximo. Se você pode cuidar, se você tem carinho também pela sua profissão, pelo que você aprendeu, porque o que você aprende é muito importante se você souber passar ou trabalhar para aquela pessoa se sentir bem, melhor do que quando chegou. Se você conseguiu isso, então sua missão está feita. Eu acho que é a grande mágica da fisioterapia é isso, é tornar aquele paciente melhor quando ele saiu do que quando ele chegou. Então isso aí acredito que é o mais importante. Obrigada, doutor. De nada. Fechou?